Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Estudando Química com a professora Ellen Mendonça. No vídeo de hoje, irei resolver as atividades do Plano de Estudo Tutorado do terceiro ano do ensino médio, volume 1, referente à semana 1, que traz como tema ligação covalente e geometria molecular, para introdução à química orgânica. Vem comigo! Bom, antes de iniciarmos, vamos falar de algo muito importante. A você que já é inscrito, meu muito obrigada. E a você que está chegando agora, se inscreva no canal, também ative o sininho, assim receberá as notificações de quando tem novidades no canal. Isso é muito importante, pois está me ajudando. E se você gostar dos vídeos, comente, registre nos comentários a sua dúvida ou a sua gratidão. E vamos ajudar outras pessoas, compartilhando os vídeos com seus colegas e amigos. E também clicando no joinha. Assim, ficaremos todos agradecidos. Então, vamos lá? Bom, eu espero então que você já tenha assistido o vídeo sobre as ligação covalente e também sobre geometria molecular, que é uma revisão que nós fizemos aí desses dois conteúdos, para que nós possamos dar início ao conteúdo da química orgânica, que é o conteúdo do terceiro ano, que tem aí como tema ligação covalente e geometria molecular. Então, durante a resolução das atividades, se você tiver alguma dúvida, eu peço que registre nos comentários. Também registre a sua gratidão, o que você achou da aula. Se você gostou, peço que você clique no joinha, deixe aí seu like. Eu fico muito grata por isso. Então, vem comigo e vamos resolver as atividades aí da semana 1 do PET 1. Atividade 1. O fosfogênio de fórmula COCl2 é um gás incolor, tóxico, asfixiante e de cheiro penetrante. Esse gás, utilizado como arma na Primeira Guerra Mundial, era produzido a partir da reação do monóxido de carbono, de fórmula CO, e do gás cloro, de fórmula Cl2. Qual a geometria de cada uma dessas moléculas, respectivamente? Então, vamos lá. Inicialmente, nós temos o COCl2. Então, quando temos que determinar a geometria de uma molécula, nós temos que partir lá das ligações químicas, lembrar o conteúdo lá do primeiro ano. Ou seja, quantas ligações faz o átomo de carbono, quantas ligações faz o átomo de oxigênio, quantas ligações faz o cloro. Então, para isso, nós vamos colocar a quantidade de elétrons da camada de valência desses átomos. E nós sabemos que para que um átomo faça uma ligação química, ele tem que compartilhar elétrons. Então, o oxigênio, ele está lá no grupo 16, ele compartilha 2 pares de elétrons. O carbono vai compartilhar 4. E o cloro vai compartilhar um par. Ou seja, de acordo com a teoria do octeto, o átomo precisa de ficar com 8 elétrons em sua camada de valência. Logo, então, nós temos que entre o oxigênio e o carbono, nós temos aqui 2 pares de elétrons compartilhados. Entre cada átomo de cloro e cada átomo de carbono, nós temos um par de elétrons compartilhados. Veja nesse caso que nós temos um átomo central, que é o carbono, temos 3 átomos ligantes, que são 2 cloro e 1 oxigênio, e temos 3 nuvens eletrônicas formadas em volta do átomo central. Então, isso permite uma geometria trigonal plana. Você percebe que se ligar os 4 átomos, forma aí uma estrutura trigonal plana, ou triangular. Vamos então para a segunda estrutura, que é o monóxido de carbono. Então, o monóxido de carbono, ele tem novamente o carbono e o oxigênio. O carbono tem 4 elétrons em volta do átomo central e o oxigênio tem 6. Aqui só representei os pares de elétrons. Então, o oxigênio faz 2 ligações com o carbono, ele está estável. Também com o outro, também estável. Então, percebe-se que nós temos aqui 2 nuvens eletrônicas em volta do átomo central. Então, nesse caso,
nós temos aqui um ângulo de 180 graus, formando aqui uma estrutura linear, ou seja, quando nós temos um átomo central, que é o carbono, temos dois átomos ligantes e duas nuvens eletrônicas em volta do átomo central, isso nos permite uma geometria linear. Então, é como se eu passasse uma linha imaginária entre esses átomos. E por último, vamos então ao Cl2. Cada átomo de cloro tem 7 elétrons na sua camada de valência, vai compartilhar um par com o outro átomo de cloro, formando aqui uma nuvem eletrônica. Então, temos uma nuvem central e dois átomos ligantes, nesse caso, uma geometria linear. Então, o item que responde qual é a geometria de cada uma dessas moléculas, respectivamente, é a letra E, que é trigonal plana, a linear e também a linear. Atividade 2. Assinale a alternativa que associa corretamente a coluna de compostos químicos com a coluna de estruturas geométricas. Bom, então temos aqui a estrutura da amônia no item 1, do ácido fluorídrico no item 2, do dióxido de enxofre no item 3 e do gás metano no item 4. E temos as geometrias correspondentes: A linear, B angular, C piramidal, D tetraédrica. Vamos então analisar cada uma dessas estruturas, determinando assim a sua geometria e depois relacionando a coluna 1 com a coluna 2. Então, vamos inicialmente à amônia. Nós sabemos que o nitrogênio ele tem um elétron na sua camada de valência, ele vai compartilhar um par de elétrons com o nitrogênio. E percebe-se que tem um par de elétrons não compartilhados aqui. Então, nós temos 4 nuvens eletrônicas em volta desse átomo central. Então, temos um átomo central, 3 átomos ligantes e 4 nuvens eletrônicas. Isso nos permite determinar uma geometria piramidal. Então, percebe-se que nós podemos visualizar aqui a pirâmide. Né? O desenho não está muito legal, mas dá para perceber que forma uma geometria piramidal. Vamos então ao item 2, do HF. Entre o hidrogênio e o flúor está lá no grupo 17, tem 7 elétrons na camada de valência, vai compartilhar um par de elétrons com o hidrogênio, formando assim uma estrutura onde nós temos uma nuvem central, 2 átomos ligantes, formando então uma geometria linear. O item 3 é o dióxido de enxofre. Então, oxigênio tem 6 elétrons na sua camada de valência, compartilhando 2 pares de elétrons com enxofre, ele vai formar aqui 8 elétrons na sua camada de valência. Nesse caso, nós temos aqui uma ligação covalente. Por quê? Como esses átomos de enxofre e oxigênio têm 6 elétrons na sua camada de valência, então, compartilhando esse primeiro par de elétrons, logo eles já estão estáveis. Então, esse par de elétrons que o enxofre compartilha com esse outro átomo de oxigênio é uma ligação covalente dativa. Então, logo nós temos aí um átomo central e 3 nuvens eletrônicas e dois átomos ligantes. Isso forma para nós uma geometria angular. Então, se eu passar um traço aqui entre os átomos ligantes, então temos aí um ângulo. Então, forma aqui uma geometria angular. Por último, nós temos a geometria do gás metano. Temos aqui o carbono compartilhando 4 pares de elétrons com cada um dos hidrogênios. Então, formando aqui 4 nuvens eletrônicas em volta do átomo central. Temos 4 átomos ligantes e um átomo central. Então, logo, nós temos uma geometria tetraédrica. Quando nós temos essa configuração de um átomo central, 4 átomos ligantes e 4 nuvens eletrônicas, a geometria é tetraédrica. Vamos, então, correlacionar as colunas. Então, linear, nós temos o item 2. Então, HF é
linear. Depois nós temos angular, o item 3, que é o dióxido de enxofre. Temos angular, temos piramidal, o item 1, que é o NH3. E por último, nós temos a tetraédrica. Então, a sequência aqui responde corretamente a resolução da atividade é letra C. Então, o item 2 é A, que é linear. O item 3, que é o SO2, é B, angular. O 1 é C, que é piramidal. E o 4 é D, que é tetraédrica. Atividade 3. Selecione as alternativas onde há a exata correspondência entre a molécula e sua forma geométrica. A resposta final é a soma dos números das alternativas selecionadas corretamente. Vamos analisar cada uma delas. Temos inicialmente o N2. Então, o N2, nós temos aqui, o nitrogênio está lá no grupo 15, tem 5 elétrons na camada de valência, vão compartilhar 3 pares de elétrons. Então, percebe que nós temos uma nuvem central e temos aqui 2 átomos ligantes. Essa configuração traz para nós uma geometria linear. Aí teria um ângulo de 180 graus. Então, o item 1 está correto. Vamos ao item 2, que é o CO2. CO2, nós temos que o carbono está lá no grupo 14, tem 4 elétrons na camada de valência. O oxigênio está lá no grupo 16, ele tem 6 elétrons na camada de valência, mas eu coloquei aqui somente 2. Ele vai compartilhar 2 pares com cada átomo de carbono, formando assim uma configuração onde nós temos um átomo central, 2 átomos ligantes e 2 nuvens eletrônicas, formando aqui um ângulo de 180 graus, trazendo para nós uma geometria também linear. Então, o item 2 também está correto. Vamos ao item 4, que é a fórmula da água. Na fórmula da água, cada átomo de hidrogênio tem um elétron, ele vai compartilhar um par com o oxigênio. O oxigênio tem 6 elétrons na sua camada de valência, então ele vai compartilhar 2 pares de elétron, um com cada hidrogênio, e formando aqui o que nós podemos falar de 4 nuvens eletrônicas. Somente 2 dessas nuvens eletrônicas participam da ligação. Então, nós temos um átomo central, 2 átomos ligantes e 4 nuvens eletrônicas. Quando nós temos essa configuração, então nós temos uma geometria angular. Então, o item 4 também está correto. Temos aqui o item 16, o item 8, perdão, falando que a geometria do pentacloreto de fósforo é plana trigonal. Bom, percebe-se que plana trigonal não é, porque ela é uma estrutura tridimensional. Então, o item 8 está incorreto. Então, nós temos uma geometria, nesse caso, bipirâmide trigonal, ou também conhecida como bipirâmide triangular. Então, ela é uma estrutura tridimensional. Então, a 8 está incorreta. Vamos ao CCl4. O CCl4, nós temos o carbono, tem 4 elétrons na sua camada de valência e o cloro tem 7. Então, ele vai compartilhar um par com cada um dos átomos de cloro. Então, uma nuvem eletrônica, 2 nuvens eletrônicas, para cada par compartilhado uma nuvem. Logo, nós vamos ter aqui 4 nuvens eletrônicas em volta do átomo central. Então, um átomo central, 4 átomos ligantes e 4 nuvens eletrônicas, nós temos aqui a formação de um tetraedro. Então, é como se nós tivéssemos aqui um tetraedro, ou seja, uma estrutura geométrica de 4 lados, onde nós temos aqui uma face de um lado, aqui teríamos 2, teríamos aqui atrás dos átomos de cloro 3, e a base nós teríamos aí 4 lados, formando aí um tetraedro. Então, o item 16 também está correto. Vamos ao item BF3, que é o item 32, falando aí que a sua geometria é
bipirâmide trigonal. Então, nós temos que o átomo de boro, ele tem 3 elétrons em sua camada de valência, e o átomo de flúor, ele tem 7 elétrons na sua camada de valência. Então, veja que nessa configuração, nós temos que o flúor compartilha um par de elétrons com o boro, cada átomo de flúor compartilha um par de elétrons, formando aqui um átomo central, 3 átomos ligantes e 3 nuvens eletrônicas em volta do átomo central. Isso nos dá uma geometria plana, ou seja, trigonal plana ou triangular. Então, ela está incorreta. Então, o item 32 está incorreto, porque ela é uma geometria trigonal plana ou triangular. Logo, os itens corretos é o 1, o 2, nós temos que somar para dar a resposta. Então, aqui 1 e 2, 3, 3 e 4, 7, 7 com 16, nós temos o resultado aí de 23, certo? Então, eu espero que você esteja aprendendo ou relembrando aí um pouco de química do primeiro ano sobre a geometria molecular. Então, se você estiver gostando da aula, clique aí no joinha. É muito importante para mim que você faça isso. Atividade 4. 2 médicos foram até a cantina do hospital para tomar café. Para adoçar seu café, um deles utilizou envelope de açúcar orgânico e o outro um envelope de adoçante dietético, dissolvendo completamente os conteúdos em suas respectivas bebidas. A tabela apresenta algumas informações dos envelopes desses adoçantes. Então, nós temos que o açúcar orgânico, ele tem sacarose e não tem antiumectante. O valor energético é 84 kJ. Já o adoçante dietético, em sua composição tem sucralose e o antiumectante, o dióxido de silício. E valor energético 13 kJ. Temos aqui uma frase para a gente completar com uma das respostas dos itens de A, B, C, D, E. Então, essa frase é a seguinte: a estrutura de Lewis para a molécula de dióxido de silício, substância utilizada como antiumectante no adoçante dietético sucralose, é similar à estrutura de Lewis para a molécula D, que apresenta geometria molecular. Então, analise a alternativa que preenche corretamente e, respectivamente, as colunas do texto. Bom, vamos inicialmente partir do dióxido de silício. Nós temos aqui 2 átomos que fazem parte dessa ligação química. Nós temos aqui o silício, que tem 4 elétrons na sua camada de valência, e o átomo de enxofre, que tem 6 elétrons, o átomo de oxigênio, que tem 6 elétrons na sua camada de valência. Logo, de acordo com a teoria do octeto, o silício e o oxigênio vão compartilhar 2 pares de elétrons com cada átomo de oxigênio, ficando assim estável de acordo com a teoria do octeto. Então, veja que nós temos um átomo central, que é o silício, 2 nuvens eletrônicas em volta do átomo central e 2 átomos ligantes. Isso nos dá uma geometria com um ângulo de 180 graus, uma geometria linear. Como o carbono e o silício são da mesma família da tabela periódica, que é o grupo 4A ou grupo 14, logo eles vão apresentar a mesma estrutura molecular. Veja, a única diferença é que nós temos aqui no centro o átomo de silício e do dióxido de carbono nós temos o carbono. Então, logo, o dióxido de carbono também vai ter geometria linear. E os itens que vão completar a nossa frase é o dióxido de carbono e linear. Alternativa correta, letra E. Atividade 5. Considerando a molécula de amônia, assinale a alternativa correta. Então, nós vamos partir da molécula de amônia e depois nós voltamos nos itens para analisarmos se está correto ou não. Então, a fórmula da amônia, nós temos que o nitrogênio ele tem 5 elétrons na camada de valência e que o hidrogênio tem 1. Então, cada átomo de hidrogênio vai compartilhar um par de elétrons com o nitrogênio, formando assim 4 nuvens eletrônicas em volta do átomo central. Então, se substituirmos as ligações entre os átomos de nitrogênio e hidrogênio, nós vamos ter essa estrutura. O que nos permite analisar o seguinte:
um átomo central, 3 átomos ligantes, 4 nuvens eletrônicas. Essa estrutura, ela nos permite uma geometria piramidal. Então, a geometria da amônia é piramidal. Então, vamos lá no item A. A geometria molecular corresponde a um tetraedro regular. Nós vimos pela resolução da atividade que a geometria da amônia é piramidal. Logo, o item A está incorreto. B. O átomo de nitrogênio e 2 átomos de hidrogênio ocupam os vértices de um triângulo. Na verdade, os vértices de uma pirâmide. Então, a letra B também está incorreto. C. O centro da pirâmide, formada pelos átomos de nitrogênio e pelos átomos de hidrogênio, é ocupado pelo par de elétrons livres? Corretamente. Então, a letra C está correta. A gente pode ver pela figura que o nitrogênio, o centro da pirâmide, ele é formado pelos átomos de nitrogênio. Bom, letra D. Os átomos de hidrogênio ocupam os vértices de um triângulo equilátero. Já vimos que é uma pirâmide e não um triângulo equilátero. Então, a D também está incorreta. A E, as arestas da pirâmide formada pelos átomos de nitrogênio e pelos átomos de hidrogênio corresponde às ligações iônicas? Não às arestas, corresponde ao átomo central e aos átomos ligantes. Então, veja que nós temos aqui desse lado esquerdo uma aresta, temos aqui na frente 2 arestas, temos atrás outra aresta e temos na base uma outra aresta. Então, nesse caso, essa letra E está incorreta. Então, a alternativa que responde corretamente é a letra C. A correção das atividades da semana 1 do PET 1. Eu espero que você tenha gostado, então deixe seu like. É muito importante para o canal que você deixe seu like, que você registre nos comentários a sua gratidão ou também a sua dúvida. Compartilhe com seus colegas e amigos os vídeos. Assim, eu deixo com você o meu grande abraço por ter ficado comigo até o final. Espero você na próxima aula. Grande abraço, fique com Deus.